E aí pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos falar de Prophecy, esse mangá aqui que a JBC trouxe pra gente aqui. Se eu não me engano foi no ano passado, faz um tempinho que esse mangá foi publicado. E desde então eu prometi trazer um vídeo aqui pra vocês. E vamos falar aqui desse mangá que foi uma bela surpresa na época. E o bom que assim, eu vou fazer esse vídeo em duas partes. A primeira parte será sem spoilers, tá? Será um panorama geral da obra, o que ela, né, fala, e para caso que você não tenha acompanhado, não tenha lido, se despertar interesse, aí você lê o mangá e depois volta aqui para assistir a parte final, que vai ter a parte de spoilers, tá? Bom, esse mangá é do Tetsuya Tsutsui, é um nome engraçado. Tem só 3 volumes, a JBC tá com essa mania de trazer mangás curtos para o público. Eu acho bom porque mangás curtos traz mais variedade para o mercado, né? E é uma leitura agradável, né? Porque é um tema bem atual, né? Prophecy, ele conta a história de uma equipe de polícia, né? Que investiga crimes cibernéticos, crimes de internet, e aparece um cara dizendo que vai anunciar o que vai acontecer no dia seguinte, que é um crime que ele mesmo vai cometer no dia seguinte. Profecia, por isso o nome Prophecy, né? De que vai acontecer um crime e ele vai lá e pune a pessoa que ele quer cometer o crime. Porque assim, digamos que esse cara, o cara do jornal, como ele é conhecido, porque ele anuncia os vídeos com o jornal no rosto, né? Ele é um cara que vai atrás de pessoas que cometeram injustiças, crimes, cometeram abusos, então ele pune as pessoas más. Bom, agora o caminhão já passou, voltando, ele pune as pessoas más que aparentemente não tiveram a justiça realizada, né? Não tiveram a punição merecida pela justiça por qualquer motivo que seja. Tem esse apelo catártico de você, sabe, trazer a justiça a uma pessoa má e tal, e tem toda essa discussão do quanto o público na internet é alheio às responsabilidades do que fazem e do que falam. Muito comum na internet uma pessoa apoiar uma coisa errada por um motivo de raiva ou ira coletiva, um pensamento distorcido de alguma notícia. E então tem toda essa discussão de como a massa na internet tem essa como a massa da internet ela é manipulada, como ela tem esse pensamento coletivo e responsável em alguns pontos, né? E até tem toda essa abordagem. Nessa questão tem a abordagem também de você como pessoa que está lendo. Você apoiaria esse tipo de prática? Por exemplo, tem um dos casos lá em que o garoto ele faz um comentário maldoso de uma menina que foi abusada, e ele fala, tem que abusar mesmo e não sei o que. E aí o cara do jornal, né? Os caras do jornal, eu posso falar porque no primeiro volume já disse, o grupo, né, do cara do jornal acaba pegando esse garoto que incentiva o abuso e faz uma coisa com ele, entendeu? Então tem toda essa discussão, pô, será que eu apoiaria isso? Ele foi errado em fazer esse comentário, mas será que leva a esse ponto desse tipo de uma abordagem muito pesada ou uma coisa olho por olho? Então tem essa discussão, esse tema atual. Tem toda uma visão de como funciona a internet hoje de uma maneira bem, não digo tão realista assim, mas uma forma didática para quem não conhece os termos de informática, não conhece o que rola no mundo virtual. Um exemplo que eu gosto de falar bastante é da minha esposa, né, que ela leu o Prophecy, gostou pra caramba, e ela lia, ela entendia tudo, os termos, tal. Tem hora ela parava e perguntava alguma coisa, mas por curiosidade, não porque a obra deixou a desejar alguns termos como flame war, o hater, etc. Tem alguns termos que para nós aqui no mundo que a gente vive, a internet, a gente é acostumado. Para uma pessoa que não está acostumada, minha esposa não navega na internet,
não é de ficar no Facebook nem nada, porque ela não gosta. Então ela, lendo as explicações que o mangá disse sobre esses termos, ela entendeu a obra e seguiu com o roteiro. Então isso é um ponto bastante positivo da obra, né? Vou falar um pouquinho dos personagens, que tem investigadora principal, que ela é a Erika. Erika o quê? Yoshino. Ela é aquela policial bonitona, que não tem papa na língua, fala bem afiada assim, provoca todo mundo. E ela é a principal investigadora do grupo, né, do Departamento de Crimes Cibernéticos. Tem o Daiki Okamoto, que é um personagem mais velho. Eu tô olhando pra lá porque eu tô pegando a cola do nome. Ele é um cara mais velho, ele é aquele cara... Ele é o típico personagem orelha que serve pra explicar a história pro leitor. Ah, o que é Flame War? Oh, o que é hater? Oh, por que tem mais like e dislike? O que isso significa? Então, esse é o personagem totalmente desnecessário para a obra. Desnecessário não, ele é importante, é necessário ter na obra, mas eu acho que a função dele no Departamento de Crimes Cibernéticos fica um pouco falho, porque se ele faz parte do Departamento de Crimes Cibernéticos, ele tem que saber essas coisas. Eu acho que a obra podia falar que, ah não, chegou um estagiário, um cara novo, e aí ele não conhece tanto esses termos, até entenderia, até ficaria mais crível. Agora o cara trabalha no Departamento de Crimes Cibernéticos, que até o mangá fala que é um departamento novo e tal, mas vai colocar um cara lá alheio a isso. Então ele, no mangá inteiro eu não vi uma função mais ativa desse personagem, a não ser o personagem orelha, que serve para nos mostrar a história. E tem o Manabu, que ele é um personagem mais novo, é aquele nerdzinho da polícia, e ele é um personagem bem interessante. As cenas dele são bacanas porque ele é aquele nerdzinho que gosta de ser reconhecido, ele gosta de que reconheça o esforço dele, a inteligência dele. Então ele joga as informações, as ideias que ele tem, e quando ele acerta ele fica meio segurando aquela risada de vitória e tal. Então é bem legal ver que esse personagem e a Erika, os dois sozinhos, eu acho que seria o departamento de investigações cibernéticas ideal. Não precisaria do outro, orelha. Eu acho que daria para fazer uma dinâmica dos dois conversando. Lógico, teria que explicar alguns termos, mas eu acho que termo de rodapé seria mais interessante do que no diálogo ficar expondo esse tipo de informação. Mas tudo bem, é uma opção do autor. E funciona, o Departamento de Crime Cibernético funciona, os três trabalham bem, né, tirando o personagem orelha, e eles estão a todo momento em busca do Homem Jornal. E é legal ver essa história de gato e rato, porque sempre o grupo do Homem Jornal, né, ele sempre está à frente, ele sempre tem um plano, ele sempre sabe um passo da polícia, ele sempre consegue se desvencilhar. Pelo mangá ser curto, já no primeiro volume o Homem Jornal já vira e fala: pô, eu pensei que a polícia ia ser mais devagar, né, já chegaram até aqui e tal. Então é legal ver que o mangá ele voa, ele vai acelerando o ritmo, óbvio, pelo tamanho de volumes, mas também por questão de tornar a coisa mais dinâmica, né? Eu vou ter que acabar entrando na área de spoilers, mas para você que não leu o mangá, eu acho que é um mangá que vale a pena você ler, porque ele é um mangá atual, que trata de temas atuais, de termos e situações que a gente já viu acontecer. E então é bem interessante você se ver no papel de o que eu faria nessa situação, né? E até reavaliar a sua conduta online, né? Será que eu sou um desses caras que fazem alguns comentários desnecessários? Será que eu também não me comporto de maneira irresponsável na internet? Será que se aqui no Brasil não tivesse uma conduta mais ativa e mais firme contra crimes cibernéticos, será que eu não seria pego, né? Então eu não estou falando de pirataria, até tem um ponto de pirataria aqui na obra, que eu achei meio bobo isso, porque se é um crime cibernético, eu não vou perder tempo pegando um cara que está distribuindo uma ROM de um jogo. Mas eu acho que foi para ilustrar um pouco do trabalho da polícia. Mas será que a gente não tem uma conduta meio esquisita, né? Então eu acho bacana esse tipo de pensamento, esse tipo de avaliação que o mangá traz. Bom, eu vou falar um pouco dos spoilers agora, tá?
Então, se você não quer ver a parte de spoilers, clica aqui embaixo, vai ter um botão grandão do YouTube. Você vai clicar lá, vai pular para o final do vídeo, beleza? Então, valeu! Bom, agora que a gente está aqui na área dos spoilers, eu tenho certeza que a primeira coisa que vocês querem saber é o final. Mas antes de eu falar do final, eu tenho que falar um pouco sobre o mangá como um todo, que eu acredito que deveria ter 4 volumes e não 3. Por que eu digo isso? Porque vocês podem reparar que no final do volume 2 tem a parte... É do final do volume 2? Eu acho que é. Deixa eu pegar aqui rapidinho. O Nobita, ele é aquele personagem tímido, é um dos caras do jornal. Ele é um cara tímido que tem aquele guarda-chuva lá, que ele tem o interesse romântico com a menina, né? Então, no final do volume 2 em que tem essa cena aqui, em que ele liga pra polícia. Eu acho que isso aqui foi bem trabalhado, porque o volume 2 é inteiro essa questão do Nobita quase entregar o pessoal para a polícia. Bom, acho que agora eu posso gravar, né? Finalmente a música parou, mas vamos lá. Voltando ao que eu estava falando, eu acredito que esse mangá devia ter 4 volumes, porque eu acho que deveria ter um aprofundamento melhor no interesse da Erika, da detetive, com o Gates, né? Com a realização do plano do Gates, porque o autor tentou colocar no último volume que ela o respeitava como, digamos, como um bandido que consegue fazer vários hackeamentos, se esquivar bem. Então, uma fala ou outra, ela diz, ah não, esse cara ele é bom, tal. Então o autor tentou mostrar que ela o respeitava, mas isso ficou muito jogado no ar e você não engole que ela aceitaria realizar o plano dele, que é, né, todo mundo já leu, a gente está na área de spoilers, que é trazer o corpo do Palito, do amigo deles, para a família, para ter aquele um descanso merecido, né? Que é um final bonito, convenhamos, é um final bonito, mas eu vou falar do final daqui a pouco. Então, eu acho que um quarto volume, uma coisa um pouquinho mais densa, isso eu não sei se foi decisão da editora, do autor, o que foi, mas devia ter um pouquinho melhor esse aprofundamento do respeito dela com o Gates, com os planos dele e ela o admirando cada vez mais. Por falar na Erika, uma coisa que eu detestei, que toda fala que tinha uma menção que, nossa, ela é linda, nossa, ela é bonita, nossa, não sei o que, eu detestava. Isso é a pior coisa que tem no mangá, é a coisa machista e desnecessária que tem no mangá. Não é porque ela é uma mulher e porque ela é bonita que é surpreendente que ela seja uma boa policial. Sabe? Não precisa de, nossa, ela é bonita. Tipo, os jornalistas, os caras da polícia, a todo momento o pessoal fica, o autor coloca alguém no quadro, no fundo, falando, nossa, ela é bonita, oh meu Deus. Não precisa. Isso é uma coisa desnecessária. Tiram um pouco, pelo menos pra mim, mas talvez pro japonês dê força pro personagem. Mas pra mim tira uma força dizendo, porque ela é bonita, é surpreendente ela conseguir ser uma boa policial. Então, isso é uma coisa que não precisava ter, né? Outra coisa que eu comentei na área de sem spoilers é o personagem Orelha, aquele personagem mais velho, não precisava ter também. O mangá como um todo teve vários casos aqui, eu gostei que teve uma escalada de casos, né? Teve os casos pequenos, o garoto falou mal da menina que foi abusada, então vamos abusar dele. O outro intoxicou lá a fábrica de alimentação, acho que foi algo assim. E aí encheram ele de comida lá e tal. Assim, começa com casos bem bobos. Aí eu gostei que no segundo volume e no terceiro tiveram só 2 casos, que foram casos grandes, como uma empresa do Greenpeace lá. Não é Greenpeace, mas é uma empresa que faz a mesma coisa que o Greenpeace, só que eles fazem pra ganhar dinheiro, faz na maldade mesmo, faz crime verde, né? Me fugiu o termo que o pessoal usa, mas eles fazem terrorismo mesmo, né? Em prol da causa deles, né? E tem o político também que manipula a mídia, manipula tudo para ele conseguir ganhar as eleições e ficar bem com o povo e tal. Então são casos grandes que duraram bastante capítulos e sempre teve alguma escapatória
bem arriscada e ao mesmo tempo criativa. O autor, ele não repete fórmula de plano, eu vou fazer isso e ele faz de novo. Ele tem uma criatividade, uma variedade nos planos dos personagens. Isso é bom porque isso te cativa, isso que torna o mangá um pouco mais interessante, um pouco mais... a qualidade, né, pra mim, né, e a minha esposa gostou bastante por conta disso. Mas, no geral, o mangá é muito bom, e eu vou falar agora do final, que todo mundo tá louco pra falar desse final, que eu vi um monte de gente reclamando do final, falando que o final é ruim, o final não deveria ter sido isso, aquilo. Assim, a motivação do personagem principal, que é fazer o reencontro do corpo do amigo dele com a família, ter um enterro digno, e ele se sacrificar por conta disso, ele é um final honroso aos olhos dos japoneses, né? Esse final é para o público japonês, esse final não é pra gente, esse final não é para nós latinos, que não, a gente tem um outro pensamento, uma outra característica. Os japoneses, eles têm um senso de justiça, um senso de sacrifício muito grande, de olhar para o futuro, um bem maior. Eles têm essa pegada que a gente não leva muito a sério. Então, o capítulo que mostra, no final do primeiro volume, que mostra toda a história do Palito, todo o passado triste dele, toda a injustiça que aconteceu com ele, pra mim me vendeu a motivação do personagem. Me vendeu, mas não ao ponto do cara se matar no final. Sabe? Porque a gente tem um outro pensamento, mais pro público japonês, aquilo é mais que o suficiente e vende bem a história. Né? Eu consegui entender todas as motivações e compreender o personagem com aquele final trágico que, puta, você fica mal quando você termina o primeiro volume vendo tudo que acontece com o Palito e toda aquela catarse sabe, eu vou vingar logo o que aconteceu com ele. É legal isso, é legal, é compreensivo, mas nós, público brasileiro, a gente não tem esse pensamento de sacrifício pelo bem maior. O público japonês tem. E o mais legal é que, assim, o sacrifício do personagem principal não é um sacrifício por conta do Palito, é por conta dos amigos dele que fizeram parte do grupo com ele. Porque ele pensou, eu arrastei esses caras que não tinha vida nenhuma para um plano maluco desses, para cometer vários crimes, e eles vão arcar com as consequências graves assim junto comigo. Não, eu vou virar o vilão mesmo, que no final do terceiro volume ele mostra o plano dele criar o argumento de defesa dos caras, dizendo, eu estava sendo coagido, ele me obrigou a fazer isso. Então o Gates conseguiu convencer todo mundo. Até a policial explica, né, numa narrativa que ficou meio esquisita aquela narrativa, mas ela está explicando que, olha, eles fizeram um plano certinho, o Gates conseguiu ter todos os argumentos e provas para mostrar que eles foram obrigados a cometer aqueles crimes, então, por conta disso, o crime, lógico, eles vão ser presos, eles vão pagar pelos crimes que eles fizeram, mas não vão ser penas tão altas assim, porque tem esse fator de que eles foram coagidos, né? Então o sacrifício dele foi mais de, cara, a minha vida tá uma merda, eu tô com raiva de tudo isso, acontece injustiça em todo lugar, então eu vou me sacrificar pelo bem maior e fazer isso vir à tona e fazer todo mundo pensar sobre a causa, todo mundo abrir os olhos para essa nova realidade. Então é uma coisa interessante, é uma coisa legal, é a típica atitude de um herói shonen. Ele se sacrifica para derrotar o vilão, ele se sacrifica para salvar os amigos, ele se sacrifica pelo mundo. Aqui é a mesma coisa. Então, eu compreendo quando algumas pessoas dizem, mas não é... como é que eu digo? Não é crível, não é admissível ele cometer todo esse sacrifício, é muito forçado. Eu entendo quando vocês dizem isso. Mas é a típica atitude de um herói shonen em se sacrificar, é o típico pensamento japonês, filosofia da honra e do bem maior, né? Então, pra mim é um mangá redondinho, valeu tudo que ele leu,
né? Bom, vamos chamar o pessoal de volta aí que não viu a área de spoilers, né? Para a gente encerrar esse vídeo aqui, eu queria só retomar uma questão que eu não falei, que é sobre o traço desse mangá, um traço bem... eu não diria realista, mas é um traço que mostra muito bem as expressões dos personagens, né? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, essa parte aqui, em que eu não sei se está focando bem, tem essa expressão do personagem, uma expressão forte, assim, você entende o sentimento que o personagem está demonstrando na expressão deles. E não é um traço caricato ou característico de mangá, é um traço que puxa um pouco para a realidade, você entende como seria o rosto da pessoa se ela fosse atuada por uma pessoa, né? Então é bom isso, eu gosto de traços assim, em que você consegue reconhecer que tipo de fisionomia a pessoa teria se fosse uma pessoa de verdade, né? Então, por ter essa pegada realística, tanto um pouco do traço da história mesmo, né? De pegar tema atual, tema da internet e trazer uma discussão muito forte, muito boa, eu acho que esse mangá vale muito a pena. Eu acho que se você não leu Prophecy, eu acho que vale a pena você procurar. Se eu não me engano, ainda tem nas bancas, em uma banca ali da Santa Cruz que eu compro lá, eu vi o volume 1, 2 e 3 lá, faz um tempinho também, mas ainda tem, dá pra você achar. Então, Prophecy é um mangá muito bom, muito legal, gostei pra caramba. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa obra, se vocês concordam comigo do que eu falei. E cuidado com os spoilers aí nos comentários, né? Deixa marcado que você vai falar spoiler pro pessoal que não leu, tá? Um grande abraço a todos, vou ficando por aqui. Fui!